corações sedentos, ouvidos abertos para a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra, Deus, é o que nós desejamos, o princípio da Tua palavra é por onde nós caminhamos, e nós queremos nesta noite ouvir e praticar a palavra da verdade em nome de Jesus, amém? Então eu queria que você levantasse suas mãos nessa hora e recebesse com grande alegria a vida da Kira que vai ministrar nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, amém? Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus, obrigada. Nós oramos aqui pelos nossos corações, mas eu queria orar por você, Kira, que você seja canal de Deus nessa noite, boca profética do Senhor, que você fale em nome de Deus neste lugar, e que a palavra do Senhor encontre lugar em cada coração. É o que nós desejamos e te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Ih, tá fraco. Boa noite. Aleluia. O Senhor está neste lugar, amém, queridos? O Senhor está neste lugar. E Ele já está falando conosco desde a hora que você entrou aqui, começou a interceder ali 5h15. Você que não pôde chegar às 5h15, chegou às 18 horas. Já chegou com uma abertura tão deliciosa, e depois os louvores que você começou a levantar como um aroma suave, indo aos céus, amém? Depois a oferta que você trouxe aqui, o Senhor está se movendo, queridos, o Senhor está se movendo. E o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele sempre tem coisas novas para ministrar os nossos corações. Nosso Deus sempre tem algo novo, amém? Sempre tem algo novo. E nessa noite não é diferente. A palavra dele se renova cada dia. E ela traz transformação no nosso coração. Nesse momento, a pastora já orou, mas eu queria te pedir, queridos, oração nunca é demais. Queria te pedir para que você aí no seu lugar pedisse ao Senhor, pede ao Senhor para Ele falar com você. Feche os seus olhos aí no seu lugar e pede: Senhor, fala comigo. Mostra para mim, Senhor, o que eu preciso melhorar como sua filha, como seu filho. Peça ao Espírito Santo para falar contigo nesta noite. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor já está neste lugar. E nós te agradecemos, porque apesar de nós, o Senhor vem sobre as nossas vidas e sempre, sempre tem algo de especial para nós. Nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra e nos submeter à Tua vontade e nos humilhar diante da Tua potente mão. Queremos nos render a Ti, Senhor. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite. Que o Senhor tome as nossas mentes cativa à obediência da Tua palavra, Senhor. E que todo pensamento, Senhor Jesus, que vier para nos distrair, caia por terra em nome de Jesus. Toma, Senhor, o nosso coração. Toma nossa mente nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no mês em que nós, pode colocar aqui, Gabriel, por favor, o tema do mês, em que nós vamos falar sobre a prática da palavra de Deus. E o tema da palavra de hoje é praticantes da palavra. A pastora estava orando aqui, eu estava pensando, ela nem sabe o título da pregação, mas ela orou exatamente isso, que sejamos filhos praticantes da palavra do Pai. E eu queria começar com vocês, o tema desse mês é o Evangelho e a sua prática. E eu queria começar a ler o livro de Tiago, capítulo 1. Só que antes eu quero te contextualizar.
Tiago é um livro do Novo Testamento e esse autor, Tiago, era irmão de Jesus. Ele era um homem piedoso e sábio. Ele era apelidado de Tiago Justo, porque ele se importava muito com as vidas, a ponto, queridos, de passar horas em oração, pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo. Ele tinha esse apelido de Tiago Justo, porque ele queria ser justo e queria ser um homem que fizesse o bem. Ele queria marcar a geração dele, orando, intercedendo por vidas e fazendo com que a palavra de Deus, a palavra que veio de Deus, fosse a todos aqueles que ainda não o conheciam. E nessa carta ele demonstrou uma grande preocupação com as condições sociais do povo. Ele dá conselhos práticos sobre o relacionamento nosso com o nosso pai e nosso com os nossos irmãos. O livro de Tiago foi considerado uma epístola geral. O que significa isso? Significa que era uma epístola que foi destinada para todas as igrejas. Então, todas as orientações que Tiago deixa são orientações não só para um povo, mas para todas as igrejas. E perpassa até os dias de hoje. 2021 e nós estamos falando sobre os conselhos de Tiago. E eu quero destacar alguns, queridos, porque são tantos que não dá para falar de todos. Mas eu quero destacar alguns. Vamos ler lá em Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram. Oi? Mudou? Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Está no NTLH? Obrigada. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhe falte. Olha o primeiro conselho de Tiago, primeira orientação que Tiago dá àquele povo: ficar firme na hora da provação. Vocês acham que é um tema atual? Tenha alegria. Ele vai até além, porque ele fala que é para a gente ficar alegre na hora das provações. Não é para a gente ficar emburrado, reclamando, murmurando, chateado, aborrecido. Aqui no Jardim Esperança não tem. Mas por aí tem uns cristãos, queridos, que quando passa por prova, fala assim: Senhor, agora que eu sirvo ao Senhor, agora que a minha vida é tua, olha a minha vida como está. Mas o conselho de Tiago aqui é: tenha alegria ao passar por provação. Porque se você passar por provação, entendendo que Deus está contigo, você não está sozinho, e de que Ele tem o controle de tudo, olha, vocês vão se tornar cristãos maduros e corretos, não faltando nada para vocês. Por isso que Paulo diz, queridos, que o evangelho para o mundo é loucura. Porque olhando naturalmente para isso, parece loucura, não é verdade? Mas há um conselho que Tiago dá a nós como corpo de Cristo. Versículo 5, 1:5, por favor. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso, e dá com bondade não ouvi ainda. Deus dá sabedoria a todos. Então nunca diga assim: eu sou burro, eu não aprendo, eu não consigo, não sei, eu sou igual àquela música Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, Deus dá sabedoria a todos. Eu vou
sabedoria, olha o segredo desse versículo. Mas se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Quem tem falta de sabedoria não fica reclamando, nem se achando burro, nem se chamando de burro, nem dizendo que é incapaz. Mas em vez de fazer isso, peça a Deus que Ele vai te dar. Amém? Ele dá a todos. Todos aqueles que pedem, o Senhor dá. Amém, queridos? Eu quando jovenzinha, adolescente, né? Eu não me considerava uma das alunas mais inteligentes da sala de aula. E eu ficava às vezes aborrecida, porque eu via amigas minhas que assistiam a aula e iam fazer prova. Eu não conseguia, queridos. Eu assistia a aula, ia para casa, estudava para poder fazer a prova. Senão eu não conseguia notas muito altas. Eu sempre me considerei esforçada. Eu não me acho inteligente, mas eu sempre peço sabedoria ao Senhor, e Ele sempre me dá sabedoria e sempre me dará, porque a palavra de Deus não mente, amém? E Ele diz que dá. Então vira para o seu irmão e fala assim: nunca mais você pode dizer que não tem sabedoria, porque a palavra de Deus diz que Ele dá a todos. Aleluia. Mais um conselho do Tiago, viu? Primeiro conselho foi: tenha alegria ao passar por provações. Segundo conselho: peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Amém? Gabriel, pula lá para o versículo 19. 19 a 21. Nós vamos ler agora. 19. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Eu vou repetir. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. 20. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. 21. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Olha o conselho de Tiago: ouça mais e fale menos. Vira para a mulher que está aí do teu lado, fala assim para ela: ouça mais e fale menos. Tô brincando, tá, mulheres? Que tem muitos homens aí que falam que é uma disputa assim. Queridos, Deus, Ele é sábio, Ele é perfeito. Quantos ouvidos Deus te deu? E quantas bocas? Ah, queridos, com certeza eu estou pregando para mim primeiro. Olha, tá chegando aqui primeiro. Sem dúvida nenhuma, né, marido? Queridos, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E enquanto o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração essa pregação, já há 15 dias mais ou menos que eu tenho pensado nela. E essa semana eu fiz alguns acompanhamentos, algumas visitas, e aí foi muito engraçado que eu falava assim: olha, não vai se sentir achando que eu estou te mandando em direta não, porque domingo eu vou pregar sobre isso. Eu até falei para algumas pessoas, porque Deus não está jogando em direta, Deus está trazendo uma direta para todos nós nessa noite, inclusive para mim. Eu sou a primeira que estou recebendo uma direta de Deus, porque nós queremos aprender, nós queremos nos tornar homens e mulheres melhores, cristãos melhores, amém? Então nós vamos ouvir a palavra e vamos ser praticantes da palavra, queridos, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz isso aqui: pronto para ouvir e tardio para falar. E por que será que às vezes a gente vai conversar com alguns irmãos e o irmão não consegue ouvir, a outra pessoa está falando, a pessoa não consegue nem ouvir o que a outra está falando, já interrompe para se justificar, ou para argumentar, ou para falar alguma coisa. Mas por que isso acontece? Se o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca, e muitas vezes a gente quer falar muito mais do que ouvir. E queridos, a gente peca quando a gente faz isso, porque a gente acaba falando coisas que nem eram para ser faladas. Tem muitas coisas, queridos,
que a gente só precisa falar no altar de Deus. Tem muitas palavras que só precisam ser ditas quando eu estou com o meu joelho no chão, clamando a Deus por uma determinada situação. Você já ouviu aquele ditado? Ditado não, né? Um hábito que às vezes a gente tem de falar assim: poxa, eu falo isso com ele não muda. Seja filho, né? Seja quem for. Sabe por que não muda? Porque as palavras não vão mudar ninguém. Sabe que muda alguém? É o Espírito Santo que muda alguém. Só o Espírito Santo transforma as pessoas. Então não adianta você ficar falando. Para, querido, você está se cansando à toa. Eu aprendi isso na minha vida, queridos. Olha como eu aprendi. Glória a Deus, porque eu aprendi. Quantas e quantas vezes eu falava e as coisas não aconteciam. Um dia eu aprendi que eu precisava ter marcas no joelho para que algumas coisas fossem transformadas na minha vida. E eu sei que muitas marcas ainda virão, porque tem muitas coisas ainda para serem transformadas. Amém? Então vamos aprender a ouvir mais e falar menos. Amém? Versículo 22, por favor, Gabriel. Versículo 22 diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Olha como começa o versículo: não se enganem. Queridos, quando você não pratica a palavra de Deus, você não está enganando Deus. Você não está enganando seu líder. Quando você não vive a prática da palavra de Deus, você está se enganando, achando que você está vivendo uma vida excelente, achando que você está vivendo tudo que você tinha para viver. E na verdade, queridos, você ainda nem abriu ainda o manual para descobrir tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem para você, mas você não tem vivido a prática da palavra de Deus. Olha, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. 23. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Olha que coisa linda. Vou traduzir aqui tudo que eu li. Olha só. Se eu pego a palavra, leio a palavra, todo dia eu leio a palavra ali. Todo dia eu estou lendo a palavra. Rabisco, escrevo, mas aí eu deixo a palavra ali no quarto e vou viver o meu dia, vou trabalhar, vou cozinhar, vou fazer minhas coisas, tudo no meu dia a dia. Aquilo que eu li eu não coloco em prática, eu não executo, eu não faço como a palavra de Deus diz, mas faço o contrário. É igualzinho a mim mesmo, indo diante do espelho lá do banheiro, eu olho para o meu rosto. Estou vendo o meu rosto. Quando eu saio, não lembro mais daquela minha aparência. Esqueci como que eu sou. Esqueci como é a minha sobrancelha, como que são os meus dentes. Esqueci como está o meu cabelo. Esqueci. Eu tive uma amnésia. Esqueci. Porque, olha o que a palavra diz. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece. Examina a palavra e não esquece, mas põe em prática. Deus vai abençoar em tudo que ela fizer. Ou seja, eu preciso ler, eu preciso examinar, eu preciso estudar e sair de dentro do meu quarto, da onde eu li, e colocar a palavra em prática e viver a palavra. Eu preciso ser um praticante da palavra. Eu preciso praticar o que a palavra de Deus está dizendo. Para que Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer, para que eu seja abençoada em tudo que eu for fazer. Tudo que eu for fazer, o Senhor vai estar comigo. Amém? A palavra de Deus diz acerca de tudo na nossa vida, queridos. Acerca de relacionamento, acerca de finanças,
crianças, acerca de relacionamento entre irmãos, relacionamento, casamento, entre criação de filhos. A palavra de Deus diz até sobre planejamento, organização. A palavra de Deus é recheada de tudo que você possa imaginar. Mas se você sai dali e você não coloca em prática, esposas, na sua casa, no seu dia a dia, com os seus filhos, né? No cuidado com a sua casa, no cuidado com os seus filhos, na educação dos seus filhos. Se você não coloca em prática, respeitando seu esposo, como a própria palavra de Deus diz, que se você não trata bem a sua esposa, nem as suas orações são ouvidas. A palavra de Deus diz isso. Então, se você está tratando mal a sua esposa, está entrando dentro do quarto, fica lá 3 horas orando, desculpa, mas é a palavra que diz, não sou eu que estou inventando, é a palavra que diz. Agora, muitas vezes, queridos, quando nós não conhecemos a palavra, a gente vive como essa pessoa que olha para o espelho e esquece da aparência. Mas nós somos pessoas praticantes da palavra de Deus, amém? Eu quero cada dia mais, me tornar uma mulher praticante da palavra de Deus. Áreas da minha vida que eu ainda não consegui colocar totalmente tudo em prática, que eu saia nessa noite daqui, vivendo a excelência daquilo que o Senhor preparou para mim e para minha família, em nome de Jesus, amém? Em 1 João 5,7, você pode botar para mim, Gabriel, por favor? 1 João 5,7. Esse versículo, há algum tempo atrás, caiu como algo revelado ao meu coração, porque eu já tinha lido esse versículo algumas vezes, mas em um determinado dia, eu lendo esse versículo, ele caiu como algo revelado ao meu coração. Tem como colocar? 1 João 5, versículo 7. Esse versículo fala que existe são três: o Espírito, o Pai e a Palavra. Põe na outra tradução, onde está essa, porque eu nem sei qual é a tradução. O Espírito, o Pai e a Palavra. Só sei que tem a palavra. E eu fiquei assim tão maravilhada quando eu li esse versículo, porque olha que tremendo, queridos. O Espírito, o Pai, qual é a sequência lógica que a gente imagina? O Espírito, o Pai e o Filho, né? Mas o Espírito, o Pai e a Palavra. Sabe por que está a palavra? Porque Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra. E eu me lembro que foi um dia à tarde que eu estava lendo a palavra e de repente esse versículo saltou assim para mim e eu fiquei assim: Jesus, eu entendi porque que eu amo tanto a tua palavra, porque eu te amo e eu te amo tanto, tanto, tanto. É por isso houve revelação no meu coração. Esse versículo naquela tarde para mim foi algo muito gostoso. Ele deve estar procurando a outra tradução, porque tem algumas traduções, né, que saem um pouquinho diferente. O Espírito, a água e o sangue. Eu queria pedir para que os irmãos pudessem parar de se movimentar um pouco, porque além de me desconcentrar, vocês perdem parte da palavra. Se puder segurar um pouquinho, esperar terminar a palavra, eu agradeço. Oh, Espírito Santo, Tu és Senhor, Tu és Deus. Jesus, Tu és a palavra, Tu és o verbo vivo. Nós precisamos praticar, Senhor, a Tua palavra, quem Tu és, as Tuas ações, Senhor. Por isso Tu és o verbo vivo. Oh, Rabalachara, cantará, balaiandara, cantará, balachara. Oh Deus, traz revelação ao coração dos meus irmãos. Revelação, Senhor, de que precisamos sair da teoria e precisamos viver a prática da Tua palavra. Viver no dia a dia, Senhor. Oh Deus, a prática daquilo que o Senhor escolheu para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, recapitulando. Primeiro,
Primeiro, ele nos deu o conselho, a orientação: tenha alegria ao passar por provações. Segundo conselho, peça a Deus sabedoria. Terceiro conselho, ouça mais e fale menos. Quarto conselho, viva na prática da palavra. Quinto conselho, capítulo 1, versículo 26, diz assim, 1:26. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Olha só o que esse versículo está dizendo. Que nós devemos, o próximo conselho é frear a língua. Frear a língua. E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu entendi o Espírito Santo falar comigo. Frear a língua, queridos, na hora da adversidade, da dificuldade, da luta, em vez de ficar murmurando, reclamando, usando a língua para xingar, para falar palavras de maldição, para falar palavras que vão ferir, que vão magoar. Não, freia a tua língua. Freia a tua língua. Cala-te, em nome de Jesus. Eu era alguém, queridos, eu falo isso assim, com muita misericórdia e temor de mim mesmo, temor do Senhor e misericórdia, né? De quem eu fui um dia. Eu era alguém que falava demais, e errava por falar demais. Tudo bem que eu tenho uma profissão que eu sou obrigada a falar muito, né? Eu sou professora, eu acabo falando muito. Eu gosto de trabalhar na área do ensino, então eu falo bastante, mas eu procuro me calar o máximo que eu consigo. Em momentos de adversidade, de aborrecimento, de chateação, eu aprendi, E muitas vezes a gente é confrontado porque se cala, né? Quase 27 anos de casamento aí, por muitas vezes meu marido brigava comigo e eu... De uns anos pra cá, graças a Deus, ele às vezes se aborrece, fala umas coisas comigo e eu fico... Aí ele ainda vira pra mim e fala assim: não vai falar nada não? Aí eu falo assim: gente, eu tô quieta, quer que eu fale? Não. A gente aprende com o pastor Cláudio Duarte, botar água na boca, né? Bota água. Respeitar o outro, não é verdade? Porque quando eu uso a minha língua de forma desenfreada, eu acabo magoando o outro, ferindo o outro. Queridos, e nós aprendemos o seguinte: quantas vezes nós já ouvimos esse exemplo, né? Eu subo num monte, jogo dali um saco de papelzinho picadinho, né? Peguei uma folha, rasguei, piquei, joguei ali no saquinho, joguei lá no monte. Eu vou conseguir catar os pedacinhos todos? Não, fica difícil, né? Posso até tentar, mas não vou conseguir. Se fizer isso lá do Morro de Cristo, né? Da guia não, de Cristo, vai ficar difícil, muito difícil, até porque lá tem muitas árvores e tal. A mesma coisa, depois que as palavras saem, queridos, a gente até vai pedir perdão, a pessoa vai até perdoar, mas as palavras já foram. Amém? Então, vamos frear a língua. Próximo conselho que Tiago dá, está no versículo 27. 27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas mais desse mundo. Próximo conselho que Tiago dá é esse aí, de praticar a religião pura. Tem algumas traduções que diz ajudar os órfãos e as viúvas, né? Algumas diz visitar os órfãos e as viúvas. E não se manchar com aquilo que é pecado. É mais um conselho que Tiago dá para a igreja de Cristo. E o sétimo e penúltimo conselho está no capítulo 2, versículo 1. Gabriel 2:1. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por
Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem um reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome de Deus, que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: amem os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratarem as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Pode parar aí. Aqui ele deu o exemplo de um pobre e um rico. O rico chegou na igreja, vai receber honra, vai sentar na frente. Um pobre vai ser colocado de lado, talvez nem sentar, ficar em pé ou sentar no chão. Mas hoje eu queria falar sobre um outro tipo de preconceito, né? Porque quando a palavra de Deus diz aqui: não façam acepção de pessoas, e como o Tiago está falando isso para uma igreja, eu queria que a gente refletisse hoje um pouquinho sobre como nós temos tratado os nossos irmãos. Como nós temos tratado os nossos irmãos. Como nós temos nos relacionado com os nossos irmãos. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você pense aí, tá bom? Você fala com todos os irmãos da igreja? É para pensar, reflete. Você se relaciona assim, de conversar, de bater papo no final do culto? Você conhece todos esses irmãos que estão aqui hoje por nome? Nem eu conheço. Todos por nome, não. Alguns aqui eu não sei o nome. Qual tem sido o nosso relacionamento como a noiva de Cristo? Como corpo de Cristo? Quando eu chego na igreja, eu dou boa noite para todo mundo? Qual é o ministério que eu contribuo como corpo de Cristo? Eu contribuo em qual ministério? Qual ministério eu tenho ajudado os meus irmãos a ser corpo? São perguntas, queridos, muito pertinentes para os dias atuais, para os dias de hoje. Porque a gente pode fazer acepção de pessoas sem nunca ter parado para refletir sobre isso. Às vezes a gente pensa logo, como foi o exemplo que o Tiago deu, né, de um mendigo, de uma pessoa de rua. Nós já até fizemos isso aqui em alguns grupos familiares, sabia? Colocamos um irmão do grupo vestido de mendigo perto do grupo familiar para ver qual seria a reação das pessoas do grupo. Nós já fizemos isso em 2 grupos familiares. E glória a Deus que um dos membros do grupo passou a mão da pessoa para levar, graças a Deus, para o grupo que era uma criativa. E aí ela levou um susto quando viu que era o seu irmão do grupo. Muito legal isso. Mas nós tivemos um caso que chamaram até a polícia. Coitado do Daniel. Chamaram a polícia. E tivemos que explicar: não, é uma peça de teatro da igreja, fica
tranquilo. Porque quando se vê mendigo, os vizinhos chamam a polícia. É claro, queridos, que aqui a gente... Eu não estou querendo ser radical, não, tá? Mas é na luz da palavra de Deus, quando nós somos praticantes, o próprio Espírito Santo gera em nós discernimento, sabedoria para como agir cada situação. Eu não quero ser radical dizendo agora que eu vou tirar a blusa do meu corpo e vou... Não é isso. Mas de ter misericórdia com o meu irmão quando está passando por necessidade. A gente já ouviu algumas vezes já nossos líderes falando, né? Pessoas que tem lá no carro escrito assim: pertence ao Senhor Jesus. Mas nunca carrega ninguém, nunca dá carona, nunca pode, nunca nada, né? Como nós temos tratado uns aos outros no dia a dia? É algo que a gente precisa refletir como igreja, porque uma das orientações de Tiago é: não faça acepção de pessoas. E não pode ser dentro da igreja que isso vai acontecer em nome de Jesus, amém, queridos? No corpo de Cristo, não. Não julgar o irmão. Eu anotei aqui assim, ó: não julgar o irmão quando passar e não falar com você. Eu vou dar um testemunho de algo que eu vivi. Eu vivi isso. Eu posso até dar nome aos bois, porque ele me autorizou. Eu já contei esse testemunho algumas vezes. Eu sou péssima de data. Há mais de 10 anos atrás, muito mais, mais de 15 anos atrás, aproximadamente, a igreja no Caiçara tem o quê? 15 anos? 17 anos atrás, meu Deus. Há 17 anos atrás, eu estava começando a ir para a igreja Comunidade no Caiçara, e eu comecei, não sei nem se já era discipulado, mas eu ia na casa da pastora Mariana, que nem era pastora na época, né? Era dirigente do grupo familiar, e eu falei para ela assim: olha, eu vou te ser sincera, como que eu vou tomar ceia se tem irmãos da igreja que passam por mim e não falam? Eu perguntei para ela. Aí ela falou assim, ela sempre é assim. Isso aí é a minha pastora Mariana. Quem? Quero os nomes. Quem é? Porque eu tinha um defeito, que era de falar assim: estão falando. Meu filho, tá pensando que eu também estou em obra, estou em processo aí. Há uns 17, 18 anos atrás, eu falava assim: estão falando. Aí ela falava assim: estão falando quem? Aí eu dava nome de um. Aí ela: então não estão falando. Fulano está falando, né? E aí eu falei o nome do cidadão. O nome dele era Fernando. Eu falei assim: ué, o irmão. Eu passo na rua e ele atravessa pro outro lado, nem dá boa noite, nem dá boa tarde para mim. Um absurdo um negócio desse. Aí ela falou assim: então vamos viver a palavra? Vamos praticar a palavra aqui? Você vai conversar com o irmão, domingo você vai chegar lá e vai conversar com ele: irmão, o que está acontecendo? Tem algum problema? Porque eu passo nas ruas, já aconteceu mais de uma vez de eu passar na rua, atravessar e você não dá boa tarde, não fala nada. E aí ela falou comigo, eu fui no domingo, não consegui falar não. Aí tinha uma outra reunião, não me lembro se era Tadeu na época, não me lembro. Tinha uma outra reunião, eu fui na outra reunião, não consegui falar não, irmãos. Aí fomos para o discipulado, falou, eu não consegui não, morri de vergonha, tremia, fiquei gelada, não consegui falar. Até porque ele era um homem alto, né, bigodudo, sério. Quem conhece aqui o Fernando, esposo da Rosana, sabe de quem eu estou falando. Sério, e aí eu fiquei meio amedrontada de falar com ele. Aí ela falou assim: tá bom, você tá com receio? Eu vou junto com você. Ó, que discipulador. E aí chegou no domingo seguinte, eu acho que era de manhã, eu me lembro que estava cedo assim, deve ter sido escola dominical, alguma coisa assim, né? MSEC. E aí ela foi junto comigo, no final do culto fomos lá, eu e ela e ele. Aí eu comecei a falar. Quando ela viu que eu peguei no tranco, ela saiu. Ela não deve nem lembrar dessa história. E aí eu falei: irmão, aí eu já estava quase chorando, gente, eu estava com
com ele. Irmão, aí eu fui e falei, poxa, acontece isso. Aí ele, ai, minha irmã, que vergonha que eu tô. Que situação, minha irmã, você não é a primeira que conversa isso comigo. Aí ele foi, tirou o óculos e me mostrou, tá vendo aqui? Tá rachado? Então, eu ainda não tive condições de ir trocar o óculos, querido, eu quase não enxergo nada. Ele mostrou, tava com uma rachadura assim na lateral. Então ele conseguia ver de perto, mas de longe ele não enxergava nada, ele só enxergava os vultos. O irmão não falava comigo, queridos, porque ele estava de luta comigo. Dá vontade de chorar, porque vocês estão rindo, mas eu estou com vontade de chorar. Porque tem a ver com a percepção, queridos. Hoje é dia de ceia. E talvez você esteja aqui dentro da igreja hoje, achando, assim como eu, que o Fernando não quer falar com você, achando assim como eu, que a Mariazinha faz acepção de pessoas, achando assim como eu, que você, desculpa a expressão, é o cocô do cavalo do bandido e que não merece a atenção que fulaninho dá para fulano, enfim. Isso para mim foi um aprendizado tão grande. No discipulado a gente riu muito, eu e ela. Eu me lembro que eu ria muito, ria mais de mim, né? Porque eu fui muito infantil e idiota. E ela me falou o seguinte: a partir de hoje, quando você tiver dúvida, você vai até a pessoa e fala. E eu até tinha esse hábito, sabe, queridos? Eu sempre fui muito cara de pau. Eu tenho uma amiga que ela ria muito de mim, porque onde eu estava na rua, eu falava, oi fulano, falava ainda pelo nome. Oi fulano, ela fica aqui e você fica no vácuo direto e tal. Eu ficava rindo de mim, dizendo que eu fico no vácuo. Porque eu falo com todo mundo, eu procuro falar com todo mundo. Nem todo mundo me responde, nem todo mundo me dá atenção. Mas eu faço a minha parte. Então, se eu passar por você e não falar, alguma coisa está acontecendo. Pode vir até mim, pergunta. Nós temos que amadurecer, queridos. A gente tem que praticar a palavra e se tornar adultos. Foi o versículo que eu li uns versículos atrás aí, para a gente se tornar maduro, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente parar de ser criança, de ser cri-cri, sabe? Tudo, não fala comigo. Não. Queridos, não é indireta, é direta mesmo, que o Senhor está nos dando nessa noite. Tá com algum problema com o irmão? Vai lá e fala, irmão, olha, faz igual a mim, eu passo pela rua, você não fala comigo. Eu entro aqui na igreja, você nem boa noite me dá. Qual é o problema, irmão? Eu sinto falta do seu boa noite, sabia? Pô, irmão, eu estou em tal situação, você nunca me visitou. Você não foi lá. Poxa, vai lá, me faz uma visita. Procura saber o motivo. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar remoendo. Não tem aquele, não sei nem se existe mais isso, aquele bonequinho que ficava no celular alimentando. Tem muita gente com pão espiritual aí, queridos, alimentando da dor. Ai, pelo amor de Deus, não dá mais, queridos. Não dá mais para a gente ficar vivendo de aparência. Não dá. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa... Eu vou tocar um assunto aqui, eu sei que minha hora já foi, mas eu vou tocar um assunto muito importante. Cuidado como você trata os seus líderes. Honre os seus líderes, honre os seus dirigentes, seus discipuladores, honre os seus pastores, honre. Quando você honra, você ganha, você não perde nada. Perdi tempo, perdi, não perdeu, não, você ganhou. Você não está percebendo ainda, mas você ganhou. Honra os seus pastores, honra. Eu já ganhei, queridos, eu já tive muitas vezes o título de... Até esqueci o nome. Puxa-saco. Fiquei sabendo depois, né? Mas que viviam falando que eu era puxa-saco dos pastores. Pode falar que eu sou puxa-saco. Pode falar, não estou nem aí. Deus conhece o meu coração, sabe? Porque eu faço, como o pastor Walter nos ensinou, com segundas intenções. Estou honrando ao Senhor. E eles estão recebendo aí de rebarba aí. Quando você honra os seus pastores, você está honrando ao Senhor, queridos.
Eles são os anjos da igreja. Quando você honra os seus dirigentes, você está honrando ao Senhor. O que a palavra de Deus diz? Que tudo que a gente faça, fazei como para o Senhor. Uma mesa que você arruma de jantar para um evento, um som que você mexe, né? Um horário que você chega antes para abrir a igreja, uma cadeira que você coloca no lugar, tudo isso está sendo computado como para o Senhor. E o conselho que o Tiago dá, está no versículo 8 do capítulo 2, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao teu próximo como você ama a você mesma, a você mesmo. Amar o seu irmão como você se ama. Por isso, que quando eu amo o meu irmão como eu amo a mim, o trato com o meu irmão é diferente, não é verdade? Com respeito, com amor, com empatia, sem julgar. Para finalizar, eu quero contar uma historinha da mulher que vivia lá lavando a louça. Da janela da cozinha dela, ela via a vizinha botando os lençóis lá no varal, né? E ela ficava assim, ai meu Deus do céu, lavando a louça. Alguém tinha que ensinar minha vizinha a lavar lençol direito. Tudo encardido. Que coisa horrível. E tá ela lá lavando os lençóis, as louças. E tá ela lavando a louça. E um belo dia, todo dia ela reclamava isso. Meu Deus, olha só, bota o lençol tudo encardido. Um belo dia o esposo chegou para almoçar, ouviu ela falando. Aí ela falou assim, é o que, Maria, que você está reclamando aí? Olha só, a vizinha não sabe lavar lençol não, ó, tudo encardido. Aí o marido foi lá, fez assim com o dedo na janela. Não é o lençol dela que está encardido não, é sua janela que está muito empoeirada. Não tem aquela passagem que diz para a gente tirar o arqueiro dos nossos olhos? Antes da gente apontar o dedo para os nossos irmãos, ó, tem 3 voltando aqui, ó. Não vamos julgar o outro, vamos lá procurar saber o que. Já aconteceu uma situação com o pastor Cleber também. Ele também não vai lembrar. Muitos anos atrás, também uns 10 anos, não mais, uns 15 anos atrás, fazendo louvor, eu era Beck e ele estava aqui dirigindo louvor. Isso era lá na escola do Cabo de Vidro. E aí, ele dirigindo louvor e tal, e quem dirige louvor tem uns sinais que faz para acabar a música e tudo mais, né? Só que eu estava no back, estava aqui atrás, de olho fechado. De repente, ele me deu um tapa na mão assim, ó. Aí, sabe quando dá um nó na garganta? Dá vontade de chorar? Eu falei, meu Deus, eu devo estar desafinando muito, ele mandou eu parar de cantar. Aí eu fiquei assim, gente, no louvor. Mas não cantava de jeito nenhum, porque eu pensei assim, ele me deu um tapa, né? Então é porque está desafinado, né? Terminou o louvor, eu aprendi, né, gente? Não é possível, eu não vou ficar sendo reprovada na mesma situação. Eu aprendi, terminou o louvor, fui lá falar com ele. Isso na época do Rui Capdeville, não sei se o senhor lembra, que eu fui falar com o senhor. Pastor, na época não era nem pastor. Cleber, você deu um tapa no meu braço, o que houve? Eu estava desafinando muito? Aí ele, não, irmã, você sabe que no louvor eu me movimentei, eu nem tive a intenção de ter te dado um tapa. Aí, depois, eu fiquei o louvor todo ali com um nó na garganta. Mas depois que eu conversei com ele, fui para casa feliz da vida. Tá vendo, queridos, como a gente precisa vigiar? O senhor lembrava disso, pastor? Pois é. Mas quem apanha nunca esquece. Ai, Jesus. Queridos, para finalizar, todo mundo aqui, domingo passado, recebeu um versículo. Vamos ver quem lembra que foi dado aqui um cartãozinho. Quem lembra o versículo que era? Ó, todo mundo abrindo a Bíblia para achar. João 10:10. Vamos lembrar o que diz lá? O ladrão, não, o início do versículo. O ladrão vem somente para roubar e destruir. Mas eu vim Para que tenham vida com abundância. O ladrão veio para roubar sua salvação, matar você e destruir seus relacionamentos. Sabia disso? Roubar
abundância. E a palavra dele é o nosso manual de sobrevivência. E a palavra do Senhor é o nosso manual para a gente acertar, queridos. Então, em nome de Jesus, nós vamos agir diferente. A partir de hoje, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, nós vamos agir diferente. Nós vamos olhar olho no olho e vamos resolver com ele qual é o problema que tem. Amém? Em 1 Coríntios 10:13, diz que Deus não nos dá nada além do que a gente não possa suportar. Todas as provações que você passa, todas as dificuldades de relacionamento que você tem, Deus te deu para te fazer crescer, para te subir de nível, para você subir de nível e para você agir diferente. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: quando você precisar, abra a boca, peça ajuda. Eu não tenho como adivinhar. Eu estou aqui. Conte comigo.